Boa noite. Boa noite. Vocês estão na TV Web Luz Crística, no www.luzcristica.com/online.ht. Hoje é dia 27 de setembro de 2010, segunda-feira. Estamos no 15º encontro do Grupo de Estudos Luz Crística, que se encontra todas as segundas-feiras às 20 horas, aqui na TV Web, e as gravações permanecem gravadas para que vocês possam assistir ou reassistir. Dentro do site Luz Crística vocês encontram as gravações anteriores, não é? Estamos estudando O Despertar de uma Nova Consciência, do Eckhart Tolle, publicado no Brasil pela editora Sextante e em Portugal pela editora Pergaminho. Recomendo vivamente que você compre o seu exemplar, porque é um livro muito bom de se ter, de se ler e se reler, não é? Ele fala de nós, como seres humanos, e das nossas dificuldades, do que nos separa do nosso melhor. Nós estamos na página 88, que vai falar sobre paternidade e maternidade, papel ou função. Muitos adultos interpretam papéis quando falam com os filhos pequenos. Usam palavras e são idiotas. Tratam a criança com superioridade e não de igual para igual. O fato de que, temporariamente, sabemos mais ou somos maiores não quer dizer que a criança não seja igual a nós. A maioria dos adultos, em determinada altura da vida, encontra-se no papel de pai ou mãe, que é universal. A questão da maior importância é: somos capazes de desempenhar essa função e de executá-la bem, sem nos identificarmos, isto é, sem que ela se torne um papel? Parte da função necessária de ser pai ou mãe é atender às necessidades da criança, impedindo que ela corra perigo. E, às vezes, dizer-lhe o que fazer ou não fazer. No entanto, quando ser pai ou mãe se torna uma identidade, ou seja, sempre que nossa percepção do eu é totalmente ou em grande parte extraída disso, a função ganha uma ênfase exagerada e nos domina. Prover as necessidades dos filhos assume proporções excessivas e os torna mimados, enquanto impedi-los de correr perigo se transforma em superproteção e interfere na necessidade que eles sentem de explorar o mundo e experimentar coisas novas por si mesmos. Dizer às crianças o que fazer ou não fazer passa a ser controlar, reprimir. Além disso, a identidade que interpreta um papel permanece atuante por um longo tempo, mesmo depois que essas funções em particular já não são mais necessárias. Assim, pais e mães não conseguem deixar de ser pais, até mesmo quando o filho já é adulto. Eles não são capazes de se desvincular da necessidade de serem imprescindíveis a eles. Ainda que o seu filho já tenha 40 anos de idade, não consegue abandonar a ideia de eu sei o que é melhor para você. O papel de pai e mãe continua a ser interpretado compulsivamente, por isso não existe um relacionamento autêntico. Os pais se definem por esse papel e, de forma inconsciente, têm medo de perder a identidade se o abandonar. Se o seu desejo de controlar ou influenciar as ações do filho adulto é contraído, como costuma acontecer, eles começam a criticar ou mostrar sua desaprovação, ou tentam fazer com que o filho se sinta culpado, tudo numa tentativa não consciente de preservar seu papel, sua identidade. A impressão é de que estão preocupados com o filho, e eles próprios acreditam nisso, mas na verdade sua intenção é apenas conservar seu papel e identidade.
Todas as motivações egóicas são voltadas para a autovalorização e ao interesse do próprio eu, e algumas vezes eles se disfarçam de forma muito inteligente, até mesmo para a pessoa em que o ego está atuando. Os pais que se identificam com esse papel também podem tentar se tornar mais completos por meio dos seus filhos. Assim, a necessidade que o ego tem de manipular os outros para que satisfaçam seu contínuo sentimento de carência é dirigida a ele. Se a maioria dos pressupostos e das motivações inconscientes por trás da compulsão dos pais de manipular os filhos se tornasse consciente e fosse dita, provavelmente incluiria algumas mensagens como estas, se não todas elas. Quero que você alcance o que eu nunca consegui. Desejo que você seja alguém aos olhos do mundo, para que eu também possa ser alguém por seu intermédio. Não me decepcione. Eu me sacrifiquei tanto por você. O objetivo da minha desaprovação em relação a você é fazê-lo sentir-se tão culpado e constrangido que finalmente atenda os meus desejos. Sem contar que sei o que é melhor para você. Eu o amo e continuarei a amá-lo se você fizer o que sei que é certo para a sua vida. Quando fazemos com que essas motivações se tornem conscientes, constatamos na hora quanto elas são absurdas. O ego que está por trás dela fica visível, assim como seu distúrbio. Alguns pais com quem falei compreenderam imediatamente. Meu Deus, era isso que eu vinha fazendo? Depois que vemos o que estamos fazendo ou fizemos, percebemos também a futilidade de tudo isso. E esse padrão inconsciente chega ao fim por si mesmo. A consciência é o maior agente de mudança. Se seus pais estão agindo assim com você, não lhes diga que eles são inconscientes e que estão subjugados pelo ego. É provável que essa afirmação os deixe ainda mais inconscientes, pois o ego adotará uma postura defensiva. Basta que você reconheça que isso é o ego dentro deles e não o que eles são. De novo, basta que você reconheça que isso é o ego dentro deles e não o que eles são. Os padrões egóicos, até mesmo mais antigos, algumas vezes se dissolvem de uma forma quase milagrosa quando não nos opomos a eles internamente. A posição lhes dá uma força renovada. No entanto, ainda que não desapareçam, você será capaz de aceitar o comportamento dos seus pais com compaixão, sem a necessidade de reagir a ele, isto é, sem personalizá-lo. Tome consciência também dos pressupostos ou das expectativas inconscientes que estão por trás das suas antigas e habituais reações a seus pais, das nossas. Eles deveriam aprovar o que eu faço. Tinham que me atender, me entender e me aceitar como sou. Verdade? Por quê? O fato é que eles não aceitam porque não conseguem. Sua consciência está em evolução. Ainda não deu o salto quântico para esse nível de estar ciente. Eles ainda não são capazes de abandonar a identificação com o seu papel. E você dirá, sim, mas não posso me sentir feliz e à vontade com quem eu sou, a menos que tenha a aprovação e a compreensão deles. Verdade? Que diferença faz a aprovação ou a desaprovação deles em relação a quem você é? Todos esses pressupostos não analisados causam um grande número de emoções negativas, uma significativa quantidade de infelicidade desnecessária. Fique alerta. Será que alguns dos pensamentos que passam pela sua cabeça são a voz interiorizada do seu pai ou da sua mãe, dizendo algo parecido com:
você não é bom o bastante. Nunca chegará a ser alguma coisa. Ou fazendo outro julgamento mental, se você estiver consciente, será capaz de reconhecer essa voz dentro de você pelo que ela é. Um velho pensamento condicionado pelo passado. Além disso, não precisará mais acreditar em todos os seus pensamentos. Verá que se trata de algo antigo, nada mais. Consciência significa presença. E apenas ela pode dissolver o passado inconsciente dentro de nós. Se você pensa que é tão eliminado, passe uma semana com seus pais. Disse o mestre espiritual Ramdas. Este é um bom conselho. O relacionamento com os pais não é só a interação primordial que dá o tom para todas as interações subsequentes, como também se constitui num bom teste para o nosso grau de presença. Quanto maior for o passado compartilhado existente num relacionamento, mais presentes precisamos estar. Presentes em nós, com a nossa consciência. Caso contrário, seremos forçados a viver o passado repetidas vezes. Eu também vou sair transformada depois que terminar esse livro. Vai ser igual do Serapis Bey, né? A gente começa de um jeito e termina ele de outro. Boa noite, querida Ana. Eu não sei quantas pessoas acompanharam o Serapis Bey do início ao fim, nem quantas estão acompanhando esse estudo desse livro até agora, não é? Mas posso falar para vocês, eu comecei o Serapis Bey, eu era de um jeito, eu terminei o Manual de Ascensão do Serapis Bey, foi um ano de estudos que nós tivemos, de uma outra maneira. Mas o Serapis, ele trazia as coisas num aspecto espiritual, com uma pitada de física quântica, etc, etc. Mas o Eckhart pega a gente aqui, né? Aqui. Os nossos padrões limitantes. Esses padrões são discorridos de uma maneira mais rápida e evidente no curso de Ho'oponopono. Mas aqui nós temos tempo. Eu não tenho a mínima pressa de terminar os estudos. Bem, eu vou dizer para vocês que esta semana eu aprendi uma coisa muito interessante e que calha muito com isso que foi lido agora a respeito dos pais. Porque também havia um envolvimento emocional meu com uma pessoa muito próxima e querida e tudo mais. Mas, por N motivos, a não ação da pessoa, eu falei, ai, é o tiro amigo, não é? Porque é aquele que você não espera, que são das pessoas que você realmente gosta. E cai muito bem a respeito dessa coisa dos pais. Bom, olhe, linda carioca, eu sei que
extrema boa vontade de vocês de passarem os links do livro do Eckhart Tolle. Eu sei que há na internet, realmente eu sei que há na internet. Mas eu, Eliana, recomendo que vocês adquiram o exemplar do livro, tá? Papel mesmo. Porque eu entendo que existe um aspecto na nossa vida, e que eu realmente estou aprendendo isso agora, também essa semana, é muito interessante, que nós precisamos aprender também a agradecer. Porque eu estava conversando com um velho de idade e velho de tempo, amigo, e ele me disse uma coisa que eu e o Alexandre também já havíamos percebido. A questão do reconhecimento. Mas não é um reconhecimento ego, de aplauso, não é isso. Mas é para você saber se você tem um feedback. Pronto, o reconhecimento sai fora. Feedback daquilo que você se empenhou durante muito tempo. E todas as pessoas merecem um feedback. Eu acho que isso cabe a empresários, isso cabe a médicos, isso é que a gente não tem esse hábito de dar o feedback para as pessoas que passaram da nossa vida e procuraram de alguma forma nos ajudar. Não é um reconhecimento, que eu usei a palavra errada, mas é porque as pessoas merecem saber que estão no caminho correto ou que precisam mudar o rumo. Porque nós costumamos fazer críticas negativas, mas não temos o hábito de fazer críticas positivas. Então, eu proponho a vocês a pensarem, porque eu estou pensando essa semana, estou mesmo. Quantas pessoas nos ajudaram numa consulta, num atendimento no banco, sabe, a mulher que faz sua unha e as outras pessoas gostaram. E aí, a gente não cultiva o hábito de falar para a pessoa o resultado do trabalho dela que foi na nossa vida. Porque, por exemplo, você faz a unha com uma excelente manicura, muitas pessoas perguntam, olha, onde é que você fez? Nossa, que bonito e tal. Mas nós não temos o hábito de falar para a pessoa que fez e que participou do processo de que foi legal. Fazer críticas positivas. Eu estou falando isso porque isso realmente veio para mim essa semana. E são muitos profissionais que passam pela nossa vida, ou amigos que passam, e que nós, com base naquilo, nós tivemos um bom resultado no que a gente estava esperando, mas nós não damos o feedback para a pessoa. Então a pessoa fica sem ideia se ela está bem, se não está bem, ou se ela pode melhorar. Porque a gente liga para fazer uma crítica. Igual essa semana eu peguei o avião da Azul, pela primeira vez que nós fomos para Fortaleza, eu achei 10 o serviço, o tamanho do banco, sabe? Coube a minha perna com a perna do Alexandre. Então eu falei, os caras precisam saber disso.
Aí nós comentamos com as funcionárias, comentamos com os funcionários e pegamos o e-mail para falar para a empresa que, os caras realmente acertaram na mão do tamanho do banco. Porque assim, veja bem, a gente até pega o e-mail para reclamar do tamanho do banco. Mas quando o tamanho do banco nos agrada, nós não temos o hábito de informar a quem fez para que eles tenham um parâmetro do que realmente eles acertaram. Entende? Eu tô vendo isso na minha vida essa semana. Tô mesmo. Para a pessoa saber que, o caminho é por esse. Não é uma questão de reconhecimento. É uma questão dela saber se ela está acertando ou se pode melhorar. No caso do livro, eu acho muito importante porque o cara sentou, teve a ideia, falou, pensou, escreveu. O livro está aqui. Atrás disso aqui tem famílias, porque a editora, se a gente não comprar os livros de papel, as editoras fecham. E aí são pessoas que estão sem emprego. E se as editoras fecham, a gente vai ficar sem livro. Eu realmente não tenho o mínimo interesse em ter livros online. Eu acho até o livro que a gente escuta, que agora eu não me lembro o nome, interessante para vou fazer uma viagem, acho que eu vou escutar o e-book, né? Mas nada como um bom livro na nossa mão, numa fila de banco, audiobook, obrigada. Numa fila de banco, no hospital que você está acompanhando alguém, ou que você vai fazer uma consulta, está tomando uma canseira. Eu gostaria... Olha meu computador. Que vergonha. Ele fechou. Sabe, eu que gosto de livro e pretendo continuar que livros sejam lançados, eu compro. Tá? Não é puxão de orelha, não. Mas eu acho que a gente tem que valorizar o que é bom. Tá? Eu realmente falo para vocês, comprem, porque o Eckhart Tolle vai achar que ele pode escrever mais, que as pessoas estão interessadas, e as editoras vão se interessar em publicar, e a gente vai ter mais acesso, porque você sabe que esses livros são lançados em inglês, não é? São traduzidos para o português. Então, eu acho que a gente pode fazer uns pensamentos assim mais compridinhos das coisas. Eu não posso entrar em livraria porque eu deixo as calças lá, né? Vamos lá aos papos. Papos de mami. Vamos começar pelos pais, não é? Conforme ele fez aqui. Eu acho que as pessoas poderiam pensar se realmente querem ter filhos, ou se é um desejo da família ou da sociedade. E para que querem ter filhos? Eu acho maravilhoso ter descendentes para a gente deixar o nosso legado. Não só material, como sabedoria, de coisas de vida, de informações, sabe? Mas isso não dá para fazer a pessoa engolir. Não é porque a gente vai ter filho que a gente realmente vai suprir esses nossos sonhos de que eles vão ser nossos herdeiros intelectuais.
ou que vão continuar com a nossa fortuna de uma maneira que a gente espere. Então, nós podíamos ver o porquê que desejamos ter filhos. Se realmente é um desejo nosso, do casal, né? Eu não estou falando para não ter, eu só estou fazendo o papel de que a gente realmente veja que a gente tem uma opção. Porque eu realmente observo que tem pais e mães, especialmente mães, me desculpem, que não deveriam ter tido filhos. Porque a pessoa é píssica, sabe? Ela não tem condições nem de cuidar dela. E aí ela tem uma criatura que ela extravasa a raiva no filho. Já vi muito disso. Especialmente quando são pessoas mais novas. As pessoas que têm os filhos com mais idade, depois dos 35, 40... Gente, eu estou falando isso, né, no meu achismo. É o que eu vejo. Já tem uma paciência maior e uma interação, penso eu, porque realmente escolheram ter em determinada época e realmente, olha, eu quero ter e já tenho mais, não estou tão correndo com as coisas, já tenho uma profissão mais ou menos definida e etc, etc, etc. Tanto que não há necessidade hoje em dia de se ter um pai, casar e ter filhos. Tem mulheres que têm filhos sem casar e tem, sabe, tem de tudo para tudo, tem de tudo para tudo. Não dá para a gente rotular absolutamente nada. Porque é um desejo. Ou a gente pode ter filhos por medo de ficar sozinha quando a gente ficar velha. Eu falo velha porque eu estou falando, né? Mas os homens, por favor, coloquem no O, né? Você deveria ter. E ainda tem aquela história. Bom, olha, tem loucura que envolve filho, meu Deus do céu. Que na separação se usa o filho como, sabe, para atormentar a vida do cristão. Você não está vendo os seus filhos como seres que são. Uma individualidade a ser preservada e a ser adubada, bem tratada. Porque às vezes nós despejamos nos filhos coisas que estão em nós, que nós aprendemos e que nós guardamos revolta no nosso coração. E você pega a criaturinha lá, eu vou falar tudo de errado que a gente pode fazer, porque, o certo é certo, não é? É amar, cuidar, isso eu acho que é o melhor da história. Mas você pega lá uma criaturinha e você decide se ela é capaz ou não de fazer as coisas, poda, fala que ela não é capaz, quando não tenta realizar os seus sonhos através deles. Mas por que isso? Porque nós não nos vemos como a presença que nós somos, o ser que nós somos. Então, como nós fazemos com o carro é meu, nós fazemos com o filho. Então, eu estou bem de grana, sou uma pessoa melhor, porque eu tenho um carro zero. Isso é identificação com o carro.
é que não é para ter o carro zero. Mas o quanto isso varia no nosso dia a dia, de mais, de menos, de mais, de menos. E a identificação com o filho não é a questão de o filho é meu, mas eu sou mãe, ou eu sou pai. Aí é que tá. Não é que eu tenho um filho, é que eu sou mãe e eu sou pai, e eu posso pensar em atormentar essa criatura de várias maneiras. Não é? Desde falando logo cedo que você, olha, isso você não vai conseguir fazer nunca, meu filho. Como não? Olha, é só uma boca que fala. Você acha. Porque se você estivesse bem com você, você não teria coragem de falar isso para ninguém. Destruir os sonhos de ninguém. Porque se você fala isso pro seu sobrinho, o seu irmão, a sua cunhada te caceta. Mas pro filho a gente fala. Porque aí eu tô podendo. Eu sou mãe. Então, na minha condição, eu vesti a mãe, não é? Então, eu tenho direito de ser pística como mãe. Existe um papel de mãe que tudo vale em nome do amor materno ou paterno. Mas será mesmo que aquela criatura é tudo que a gente acha que ela é, tanto pro bem como pro mal? Eu não estou dizendo que é fácil no dia a dia a gente ter toda essa neutralidade. Porque, você gosta daquela coisa fofa, né? Você gosta. Você tem uma vontade de que seja tudo de bom. Mas, às vezes, isso tudo de bom que a gente acha não é exatamente tudo de bom, né? Que ele realmente é. Ele pode ser tudo de bom em outra coisa. Alice, mas sabe, a gente, na minha humilde opinião, eu acho que a gente poderia encaminhar um raciocínio, isso quando eles já estão mais adultos, né? Do que ele acha. Porque eu já vi nego falar assim, olha, meu filho engravidou a fulana e eu fiz ele casar. Mas eu não devia ter feito isso nunca. Sabe, esse fiz. Caramba, será que o cara não dava pra escolher sozinho as merdas que ele ia fazer na vida? Entende o que eu quero dizer? Eu acho que você adubar, tratá-lo como se fosse um amigo. Você não entra de sola na vida de um amigo, né? Porque o amigo dá um breque. Mas na vida de filho fica meio ilimitado. A gente podia ajudá-los a descobrir o que eles são. Se colocar de uma maneira mais neutra, essa identificação é no sentido de que eu sou mãe. Ou eu sou pai. E em nome disso, tá valendo tudo. Porque, agora eu tô falando das mães e dos pais, né? Agora, vocês, como filhos, vocês sabem o que é que eu tô querendo dizer. Quando a gente tá como... Agora, veja bem.
vocês estão na posição de pais e mães me ouvindo, né? Agora eu falo assim, então agora saia do papel de pai e mãe e entre no papel de filho ou filha. Ah, mas aí é diferente. Por quê? Por que é diferente? Você sabe que os seus pais exageraram em algumas coisas, forçaram em outras. Vocês sabem o que dava para passar. Isso não quer dizer que você vai deixar a criatura subir na sua cabeça. Não estou falando isso. Não estou falando isso. Porque os caras têm que ter limite. Hoje em dia está tudo sem limite, tudo louco, louco, louco. Criança gosta de limite. Ela precisa saber o que ela pode, o que ela pode, o que ela não deve, o que ela deve. Para isso, não precisa cacetar. Mas é bom que saiba que ali existe um adulto enquanto elas são crianças, evidente, porque depois que cresceu, meu filho, já era. O cara já formou todo o raciocínio dele, o caráter já está formado. Você vai falar para sua menina de 16, olha, não faça isso. Ah, tudo bem, mas eu não faço, mas faz. Faz. O negócio nós temos a responsabilidade, especialmente quando eles são mais novos. Aí, eles dependem, não é? O carinha depende de você para dar mamar, para trocar de roupa, para tomar banho, depois para levá-lo para a escola, inscrevê-lo, levar para tomar vacina, aquelas histórias. Mas depois, quando adultos, nós ainda achamos que nós temos que decretar e que a nossa vontade há de ser obedecida. E ai, se não for, porque eu sou sua mãe, eu sei o que é melhor para você. E aí, se você não fizer, eu vou fazer uma orgama para te entubar de culpa até que você faça o que eu quero. Você já viu aqueles esquemas dos velhinhos que tão legal quando perde o filho, ai, tô com dor, que pra não sair, né? A gente sabe, eu sei que pode ser inconsciente, mas a gente sabe que a gente está manipulando, meu. Quem tem olha assim, um pouquinho acima do muro, sabe que a gente está manipulando. O negócio é a manipulação para manter esse papel que nós incorporamos. Nós incorporamos um papel. É isso que ele fala. Essa identificação com o papel é a mesma coisa que a identificação com o carro. Eu sou melhor ou eu sou pior, porque eu me meço pelo externo. Se eu perder o carro, eu estou lascada, entendeu? Se perder o carro, eu estou lascada, porque eu me vejo Eliana porque eu tenho um carro. E aí, se eu ficar sem o carro, é como se uma parte de mim não existisse. Isso é identificação. Entende? E a identificação pai e mãe não é a identificação que está sendo falada. A gente incorpora isso e você está falando com uma pessoa, você é uma coisa, você vira para falar com seu filho, já incorporou. Incorporou o papel. É isso que está sendo dito. Aí você vira para falar com o chefe, incorporou outra coisa já. É esse papel. A identificação com esse papel.
a gente acha que a gente se conhece, porque eu sou mãe de fulano, tia de ciclano, eu tenho um carro tal. Quando a gente fala pra gente muito prazer, quem é você? Aí começa o currículo. Vocês já viram? Descia-se um currículo. Ou assim, você fala assim, olha, eu tenho um carro tal. Você tem que falar do seu, faz parte do seu currículo, para que a pessoa te conheça. Você está mostrando para ela os papéis que você se identifica como pessoa. Olha, eu sou fulano, tia de ciclano, filha de Beltrano, meu tataravô foi tal coisa. Não é que não seja isso, mas é que você não olha para você. Você procura descobrir quem você é pelas coisas ao redor. Sabe aquelas coisas de artista? Você é fulano de tal é seu filho ou você já passou a ser o pai de fulano de tal? Isso é ego. Isso. Ego que o Eckhart Tolle falando. Porque tem um degrau, né? Agora, quem vai primeiro? Quem vai ser filho de quem ou quem vai ser pai de quem? Trazendo as manchetes. A questão da maior importância é: somos capazes de desempenhar essa função e de executá-la bem sem nos identificarmos isso, sem que ela se torne um papel que a gente interpreta? Parte da função necessária de ser pai ou mãe é atender às necessidades da criança, impedindo que ela corra perigo. Mas o perigo tem que ser iminente. Iminente está aqui. Não é iminente, é agora, agora, agora. E não tudo aquilo que a gente imagina na nossa cabeça, que é de melhor ou para pior da criatura. Depois que eles estão adultos, obviamente, não é? Já saíram da fase da total dependência e necessidade de ajuda. Quando ser pai ou mãe se torna uma identidade, um papel que nós vestimos, ou seja, sempre que a nossa percepção do eu, quem sou eu, é totalmente ou em grande parte extraída desse papel, a função ganha uma ênfase exagerada e nos domina. Somos dominados pelo papel. Agora entra. Eu quero que vocês entendam bem o que eu vou falar. Se não entenderem, me pergunte, para que fique bem esclarecido. Então, essa semana, eu estava começando a falar lá atrás, eu tive uma experiência com uma pessoa querida, que eu falei, caramba, que coisa. Ela estava emputecida comigo com uma coisa que não rolou, a não ser na cabeça. Não vou nem nada disso. Enfim, ela estava brava comigo. E eu fiquei... O que falta? Sabe? Meu Deus do céu, mas e aí? Como é que é isso?
Falei, caramba, como é que você resolve isso? Aí o Alexandre me trouxe a realidade. Ele falou assim, Eliana, o problema é dela, não é seu. Aí eu parei e pensei, porque eu estava querendo me adequar para ver se isso, eu não sabia se eu conversava, ou se eu brigava, ou se eu falava, ou se eu não comentava, para que aquilo se resolvesse. A raiva dela se resolvesse. E aí, ele falou, Helena, veja, o problema dela estar com raiva de você é dela, não é seu. Eu falei, é verdade. É verdade. Pois é, Dulce. Porque nessa situação, por mais que eu faça, nunca vou agradar. Sabe aquele tipo de... Você não vai conseguir agradar. Porque o mal está dentro. Se você for para a direita, você vai desagradar. Se você for para a esquerda, você vai desagradar. Se você não fizer nada também, você vai desagradar. Eu falei, mas eu não sei o que eu faço para resolver isso. O Alexandre falou, mas o problema não é seu. Você está comprando porque você gosta muito dela. Mas veja que quem tem que resolver isso dentro dela é ela. Isso também serve para nós. Tá? O outro não tem que fazer tudo para nos agradar. Mas nessa situação específica, eu queria ver realmente o que eu poderia fazer. Nada. Porque eu já tinha tentado de várias formas. Mas fosse o que fosse que eu fizesse, não ia agradar. Vocês não têm parentes assim, amigos assim? Aí olha, falou, mas não é em você, filha. Espera que ela resolva isso dentro dela. E aí tá resolvido. Porque se falasse, se não falasse, qualquer coisa, não ia adiantar. Então, às vezes a gente se perde, porque a gente não sabe nem o que fazer para agradar ou desagradar ou para resolver uma coisa que a gente não tem condições de fazer. Até gostaríamos se houvesse, mas não vai dar certo, porque a pessoa está com raiva dentro dela ou qualquer outro sentimento e ela não resolveu ainda que isso seja resolvido. Esperar, rezar por ela, por mim, que eu estou envolvida, não é? De alguma maneira, estou eu lá. Eu vi que a raiva era dela. E uma maneira de eu não deixar que isso aumente é eu não ficar com raiva. Porque se eu ficar com raiva, dela tá com raiva, isso também não vai virar em nada, não é? Não dá para ficar só no reativo. No reativo, ela tá com raiva, eu fico com raiva, que gera raiva nela e gera raiva em mim. Não acaba. Então eu falei, meu, é dela mesmo. Está nela. Mas eu não vou ficar com raiva dela. Não vou ficar com raiva dela.
E foi o que eu fiz. E quando ela, dentro dela, uma vez que eu não vou responder com a raiva, uma vez que ela, dentro dela, resolver, quando resolver, se resolver, eu como não tô com raiva, né? Dá pra gente conversar. Alexandre me iluminou essa semana. Pois é, mas é que eu não entrei na raiva. Eu tava com raiva. Ela tá com raiva. Eu queria que ela gostasse de mim. Eu gosto muito dela. Aí, o que eu faço? O que não faz? Não faz. Eu não fiz. Aí eu falei, pô, não tô com raiva. Não vou ficar. Entendi que é dela. E eu também entendi que as pessoas não precisam fazer o que eu quero. Eu não preciso ficar com raiva delas quando elas não fazem o que eu quero. É só uma decisão delas. É, minha parente. É só uma decisão delas de sim ou não. Entende? Eu também não preciso ficar com raiva quando a pessoa não faz aquilo que eu espero que ela faça. Ela só não quer. Não preciso. Mas não gosta de mim. Mas... Não. Obrigada, mas não. Sabe no interior, quando a gente vai na casa dos outros, os outros oferecem café pra gente? Se você não aceita, às vezes o outro fica com raiva. Vocês já viram disso? No interior tem muito. É meio cultural, né? Mas, desse pequeno, a gente pode ver, a pessoa não quer um café. Não é que ela não goste do meu café, sabe? E ainda se ela não gostar, foi a maneira mais educada dela falar que não queria. Não, muito obrigada. Não quero. Sabe, mas você falar, pessoas do interior, que você não quer tomar um café, você tá com a via de tanto café que você já tomou quando você vai visitar os parentes. Mas, sabe, até oferecer um café pode ser um motivo de discórdia. Olha onde anda a cabeça das pessoas, que coisa louca. Chega ao ponto de você ter que tomar um café, porque ela não sabe ouvir um não. Veio aqui e falou que não queria o meu café. Você acha mesmo que a pessoa precisa passar... Não estou dizendo aqui não quis tomar o café. Eu estou dizendo aqui ficou com raiva, aqui se magoou. Ela não poderia levar uma vida mais light, e menos complicada, e menos infeliz, se ouvisse o não só como não? Não, muito obrigada. Não tenho porque seu café é uma porcaria, porque eu gosto mais do café da sua tia, porque... Não tem. E outra, se ela gosta mais do café da sua tia, é um gosto pessoal dela. É mais ou menos isso, Dulce. Você sabe, a Dulce falou, mas você sabe que isso é falta do que fazer? Também é. Porque quando você vem para a cidade grande, você não tem tempo de ficar caramulhando essas porcarias, porque você está muito ocupada. Tem muito trânsito. Aí você não se pega, não fica procurando pelo em ovo. Então, a vida traz uma atribulação que inconscientemente você não tem tempo para ficar procurando encrenca por causa do café. A filharada precisa ir para a escola, não sei o quê, não quer tomar café, olha, ótimo, porque não vai dar tempo de fazer. Vamos tomar no bar? Mas, olha, você vê que tudo é uma questão da gente se maltratar. Se você não tem tempo para ficar pensando em porcaria,
você arruma menos confusão para a sua vida, né? Porque você está super atribulado, não dá tempo de ficar arrumando rusga por causa de café. Mas se você está meio lá, né? Se você está meio lá, com tempo na cabeça, por isso que é bom trabalhar, né? Aí você arruma confusão. Pá, caramba, para passar o tempo, né? Mas você tá na vida do outro. E pior, você tá se atormentando, se apurrinhando, né? O ideal, do meu ponto de vista, é que nós sempre tenhamos uma ocupação, uma profissão, alguma coisa em que a gente se sinta útil para nós. Alguma coisa que nos traga resultado pessoal, que você fala, meu, eu gosto. Sabe? Vontade de levantar. Uma coisa que a gente gosta de fazer, porque tem gente que aposenta e depois não fica até doente, porque, sabe, tá acostumado com o negócio, mas não é para os outros verem, é para a gente se sentir, como é que eu vou falar? Para a gente se sentir bem, se sentir estimulado a viver, estimulado em levantar, se sentir útil porque a gente não é nada sozinho, nem que seja útil para os passarinhos, sabe? Eu tenho agora a criação de passarinho aqui e eu me sinto útil, porque eu tenho uma função, negócio, sabe? Eu sou útil, ainda sou útil. Mesmo que seja para fazer, igual tem minha avó de 101 anos. Ela faz almoço, faz janta, faz café. Não, café acho que é minha tia que sai de manhã. E leva para ela, é isso mesmo. E ela faz, mas ninguém nem sonha de falar para ela não fazer. Porque ela gosta. E ela cuida não que ela faça faxina, mas ela sabe, tá vendo se tá limpo, se tá sujo, o que precisa comprar, ela fala para minha tia, então a minha avó é extremamente útil. Mas independente disso, ela é útil mesmo só por estar lá, ela é útil. Ela não esquece datas, ela não esquece nomes, é uma coisa absurda. Quando você quer saber o aniversário de não sei quem, você pergunta pra avó que ela fala. Sabe? É uma coisa, ela é de uma utilidade, independente de todo o carinho de ter filho, de ter neto, de ter bisneto, ela é uma pessoa útil para todos. Sabe? Ela sabe onde está, ela sabe o que fazer, ela está ativa. Está ativa. É muito interessante. Ela só está chateada porque agora ela não tem muita disposição para viajar, vai ver. Até os 95 ela viajava sem problema. Agora não dá, né? Ela está cansada. Ela fala, não dá. É mais ou menos isso, Dulce, que você falou. A Dulce falou, quando a gente tem o que fazer, não fica fiscalizando a vida dos outros. A gente não fica arrumando pelo em ovo na nossa cabeça. É isso. É isso, Dulce, é isso. Impressionante, meu. A gente pode... Olha, não é que a semana que vem nós estamos libertos de tudo isso. Porque tem muitas coisas que a gente pode... Mas é amorosamente, viu, gente? Não adianta a gente perceber que a gente faz isso e se cacetar. Quando a gente percebe, 50% já foi do problema, já foi, já tomou consciência. Oh, será que eu preciso
eu preciso realmente passar por isso, ter esse tipo de pensamento, porque isso não vai me deixar bem. Porque quando você está atormentando a vida do seu filho, você não está legal. Entende o negócio lá que eu falei para vocês? Você não está legal. É você que não está legal. Então, quando você resolver o que tem de doloroso dentro de você, automaticamente você para de querer atormentar a vida de alguém. Ou igual, não se fala arrumar o que fazer. É por aí. Porque não é o outro que está sofrendo, quem sofre primeiro somos nós. Porque o ente está dentro de nós quando a gente não está legal. Os padrões egóicos, até mesmo os mais antigos, algumas vezes se dissolvem de uma forma quase milagrosa, quando não nos opomos a eles internamente. A oposição lhes dá uma força renovada. No entanto, ainda que não desapareçam, você será capaz de aceitar o comportamento dos seus pais com compaixão, sem a necessidade de reagir a ele, isso é, sem personalizá-lo. Então vamos dizer que foi isso que eu fiz essa semana. Eu vi, mas eu não reagi com raiva. Falei, sim, eu vejo que é dela. Também quando eu vejo que é meu, tá certo? Nesse caso não era meu. Mas quando é meu, também vejo, funciona. Eu falo, o outro não tem que fazer exatamente o que eu espero, né? Eu não preciso brigar porque não quis tomar meu café. A vida dá para ser melhor, a vida dá para ser mais light. Eu não preciso me atormentar tanto. E, por consequência, atormentar a vida do outro, não é? Aquela fofoca na família, o barraco tá feito. Ai, Jesus do céu. Então vamos dizer assim, no entanto, ainda que não desapareça, você será capaz de aceitar um comportamento e não reagir. Então, nesse parágrafo aqui, por isso que eu achei muito interessante, porque isso aconteceu essa semana comigo, semana passada, né? Hoje é segunda. Aconteceu, eu falei, olha, as coisas acontecem. Porque eu estou lendo esse livro junto com vocês. Mas não reagir, Sara, não quer dizer a gente ser besta. Mas quer dizer a gente olhar como testemunha e saber que dá para ser de outro jeito. É um processo amoroso com a gente. E quando a gente faz um processo amoroso com a gente não vai apurrinhar o outro. Porque a gente está acostumado a, né? Não vou reagir para não ofender o outro, para não sei o quê. Mas à medida, é um processo amoroso conosco mesmo. Eu não vou reagir porque, isso não é meu. Mas não é porque a gente é bobo que não é para reagir. É porque a gente está vendo. A gente está vendo. Já com uma outra consciência de que eu não preciso me acabar por causa disso tudo. Né? Eu acho que foi muito bom o encontro de hoje. Não se identificar.
não se identificar com aquilo. Zô, você me deu uma outra ideia. Eu não preciso defender a ótima pessoa que eu sou para que a pessoa entenda que eu sou maravilhosa. Então eu não preciso reagir. Entendeu? Quando eu me identifico, quando eu me dou o direito de agradar uns e desagradar outros, sendo que eu sou, eu não me identifico com o que eu acho que eu sou e que deve ser defendido e entendido por todo mundo. Edu, você acha que é só você que pisa na bola? Você acha que é só você que pisa na bola? Aí quando você fizer alguma coisa horrível, você limpa em você e limpa em mim também. Olha, Deus, eu limpo isso em mim, eu entrego, eu perdoo e peço que isso seja limpo de todo mundo que está me infestando. A gente é tudo farinha do mesmo saco, nega. Tá todo mundo aqui igualzinho. Como eu ia dizendo, eu tô lendo esse livro com vocês. E nós vamos terminar de um jeito diferente do que a gente era. Se Deus quiser, mais em paz com a gente. Para que a gente fique em paz com o mundo. Porque a paz está dentro de nós, né? Por isso que no Ho'oponopono, quando a gente limpa alguma situação, a gente limpa em nós também, limpa no outro, e limpa em todo mundo que está envolvido naquela situação. Né? Olha, por esse ponto de vista, o inimigo não precisa ser necessariamente um inimigo. Dá para ser uma pessoa ser digna de ser respeitada com ideias diferentes a nossa, mas não precisa necessariamente nos dar azia. Não, que nós vamos abraçar e levar para dentro de casa, não é? Mas nós não precisamos ter azia. Entende? Eu acho que isso é 10. Não precisamos ter azia. Porque quando a gente tem azia, a gente perde a clareza. A gente pode ver a pessoa. A gente pode ver a pessoa, mas a gente não precisa ter azia. Você está vendo conscientemente, mas não precisamos reagir àquilo. Eu vejo isso, mas eu não vou perder a minha paz, porque ele é assim. Eu estou vendo, eu estou esperta, mas não preciso me desgastar com isso. Reagir. Porque eu quero ficar em paz. Mas eu estou de olho, né? Então, olha, vocês estão falando da meditação com a Lê Feiticeira, eu não assisti. Se está no mesmo assunto, maravilha. Porque o universo se movimenta para isso. Eu nem sei a meditação do Alexandre da sexta-feira. Que de sexta, quando a sexta é com ele, é ele que faz. Agora de segunda, quando é comigo, eu que faço, né? A gente tira um dia de folga, né? A não ser que o outro fale, ó, fique por aqui. Eu acho hoje interessante você ficar. O que não foi Não, ele não falou nada, eu também não falei nada, então ele tá dando uma descansada. Especialmente por causa dessa nossa vai e volta. Quando a gente dá para dar uma descansada, a gente dá, né? Ah, que maravilhoso, né? Eu sou suspeita para falar das meditações da Alexandre. É, de babá. Também acho.
Gente, então vamos encerrando hoje, que já deu 1h10 de conversa, a hora voa. E vamos nos encontrar novamente na segunda-feira que vem, às 20 horas, aqui na TV Web Luz Crística, para continuarmos essa nossa conversa. Estou muito feliz do pessoal ter entrado no chat hoje. Convido vocês a entrarem sempre, porque nós temos meios de interagir. Essa interação é um grupo de estudos, não é? Grupo de estudos não sou eu, não é um grupo. Fiquem com Deus. Até a semana que vem. Beijinho.